Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o banco de dados SQLite com o Python. Eu vou te falar como esse banco de dados pode ser muito útil no seu dia a dia e vou te explicar passo a passo como utilizar. Então, vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Vamos começar aqui a falar do nosso SQLite. O banco de dados SQLite, ele não é um gerenciador de banco de dados, é uma biblioteca que você pode criar um banco de dados e ele cria um arquivinho bem pequeno que você pode utilizar ele muito no dia a dia, seja para aplicações pequenas, ele é muito utilizado também em aplicações que rodam em smartphones, tablets. E no Python também ele é muito útil, porque às vezes a gente está fazendo algum trabalho de coletar informações na internet, seja através de web scraping, ou seja baixando dados de alguma API, e a gente pode ir armazenando esses dados num banco de dados SQLite, que vai facilitar muito o nosso trabalho. A gente pode armazenar, salvar todos esses dados, e depois é só abrir o banco de dados e consultar essas informações. Então, vamos lá começar e eu vou te explicar aqui tudo bem passo a passo. Aqui eu vou deixar a documentação para vocês do próprio SQLite, tá? Ele é um banco de dados também, eu vou mostrar para vocês que ele gera um arquivinho bem pequeno. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é instalar a biblioteca do SQLite e importar a biblioteca, importar o pacote. Só que antes eu quero mostrar só esse comando aqui que eu vou deixar para vocês, que esse comando faz o quê? Ele simplesmente importa o pacote OS do Python, que é para trabalhar com o sistema operacional, para você conseguir incluir arquivos, apagar arquivos dos diretórios da sua máquina. E no caso, como é o primeiro banco de dados que a gente vai criar, a gente não vai ter. Mas se tiver um banco de dados no diretório que você está utilizando e você quer apagar, você pode usar esse comando aqui, que ele vai verificar se o arquivo existir, ele vai estar apagando. Ele faz o quê? Ele vai, OS, que é o pacote que a gente importou, ponto, remove. Vai remover o quê? O arquivo chamado nerddosdados.db. No caso, esse é o nome do meu banco de dados. E aqui tem uma condição. Se existir o arquivo no nosso diretório, ele vai remover. Aqui, esse comando está em formato de list comprehension. Então, o list comprehension, ele vai fazer o quê? Ele simplesmente vai verificar aqui se existir. Se existir, ele apaga. Se não existir, ele não faz nada. Mas o objetivo aqui, esse comando eu trouxe para vocês, só para vocês mesmos terem aí salvo, caso vocês precisem utilizar. Mas o nosso foco é a partir daqui então, que é aqui que a gente vai começar a instalar e mexer com o SQLite. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é instalar o pacote. Se você não tiver ele instalado aí, você digita pip install PySQLite. E aqui ele vai instalar todas as bibliotecas e as dependências. E depois você vai lá e faz o import SQLite 3. Por quê? Aí você tem que importar o SQLite 3. O nome da biblioteca é PySQLite. O pacote que você importa é o SQLite 3, tá? Então só para não confundir aí. A gente pode vir aqui, e executar. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho instalado, então vou estar importando ele. Ele já importou. Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer depois de ter importado o pacote, a gente vai colocar aqui um objeto conexão, que ele vai ser igual ao SQLite 3.connect. E entre parênteses e entre aspas simples, o nome do banco de dados. Então eu quero criar um banco de dados chamado nerddosdados.db. Precisa também colocar a extensão .db, tá? E aí, aonde que ele cria esse banco de dados? Ele vai criar na mesma pasta que está o nosso Jupyter Notebook, o arquivo do nosso Jupyter Notebook. E aí, aqui a gente está falando que a gente quer conectar, certo? Mas o SQLite, o pacote, ele já faz o seguinte. Quando você coloca aqui, SQLite 3.connect e o nome aqui do banco de dados, ele vai verificar se o banco de dados não existir, ele já cria o arquivo do banco de dados. Então olha lá, aqui na minha máquina, pode observar que aqui na minha máquina, ele não tem o arquivo DB, tá vendo? Esse é o diretório aqui e ele só tem o arquivo do Jupyter Notebook. Então vamos criar o banco de dados aqui, vamos executar esse comando. E olha lá, se a gente ver agora, ele já criou, tá vendo? Esse arquivinho aqui, ele já criou, só que ele está vazio. Por que ele está vazio? A gente ainda não inseriu nenhum registro nele. Vamos voltar aqui para o nosso Python e vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai verificar o tipo aqui da nossa conexão.
Então olha lá, ele é um objeto connection do SQLite 3. Aqui inicialmente a gente vai fazer o que? Vai criar um cursor. Um cursor, ele faz o que? Ele permite percorrer todos os registros em um conjunto de dados. Então a gente vai criar um cursor aqui e vamos simplesmente ver o tipo aqui, ó. Ele é um cursor, tá vendo? Do SQLite 3. Então agora o próximo passo é criar uma tabela. Como que a gente faz isso? A gente simplesmente vai criar aqui, ó, um comando que ele vai ser uma string. Pode ver que aqui dentro tem uma string. Só que essa string, ela tem aqui, ó, uma string de estrutura de criação de tabela. Tá vendo? A gente faz o create table. No caso, a tabela vai chamar vídeos. Aí abre o parênteses. Então vai ser um campo ID do tipo inteiro. E vai ser uma chave primária, vírgula, a gente vai ter um outro campo que chama título, que ele vai ser do tipo varchar com limite máximo de 100 caracteres. E a gente vai colocar aqui, ó, vírgula, e vai ter um outro campo chamado categoria, que vai ser do tipo varchar com 140 caracteres. E a gente vai fechar aspas. Até aqui, ó, quando a gente executar, é uma string. Se a gente observar aqui, ó, e der um type aqui nesse comando, ó, a gente vai ver que ele é uma string normal do Python. Só que quando a gente chamar aqui o nosso cursor do SQLite, colocar ponto e chamar o método execute e entre parênteses colocar esse comando, automaticamente, como aqui é um comando de SQL normal, são comandos de SQL normal, tá? Ele vai simplesmente gerar a tabela no nosso banco de dados. Olha lá, vamos executar. Ele já executou, tá vendo? Então ele já criou um objeto aqui, ele já criou uma tabela dentro do nosso banco de dados do SQLite. E agora a gente vai inserir registros na nossa tabela, para depois a gente constar. E existem duas formas de inserir registro aqui no SQLite. A primeira delas é fazendo um insert por vez, que é o quê? Uma instrução normal de SQL, de insert mesmo. A gente simplesmente vai chamar aqui o nosso cursor, vai mandar aqui ele executar o cursor.execute e a gente vai passar entre parênteses e entre aspas, a gente vai colocar o insert into vídeos, values e aqui o nosso número 1, aqui seria aqui o título e aqui a categoria, certo? Que é de acordo com a tabelinha que a gente criou. Pode ver aqui na nossa tabela, ó, ID, título e categoria. Então a gente vai passar aqui, ó, o ID, o título e a categoria. Então a gente vai fazer essa linha de comando e em seguida a gente tem que colocar aqui, ó, conexão.commit, que é para ele fazer a gravação no nosso banco de dados, na nossa tabela que está no nosso banco de dados SQLite. Olha lá, vamos executar aqui. Pronto, essa foi uma forma de inserir os registros. Ele já inseriu. A gente pode fazer também de uma outra forma, que é passando variáveis e inserindo várias informações de uma vez. Como que a gente faz isso? A gente cria aqui, ó, novamente uma string aqui, chamada comando, e a gente vai fazer aqui o comando insert into videos, values, aí a gente abre parênteses. Quantos campos tem a nossa tabela? 3 campos. Então a gente coloca 3 interrogações aqui, ó. Interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação. Beleza, a gente executa esse comando. Se a gente olhar aqui novamente, ele vai ser uma string normal de Python. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó, uma lista, concordo? Os dados eles vão ser uma lista, que vai ser aqui, ó, registros, né? Aqui, como abre e fecha colchetes, a gente já sabe que é uma lista. Caso você não tenha muito conhecimento em lista, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu já fiz falando bem em detalhes sobre listas. Depois vale a pena dar uma olhada porque é bem interessante. E aqui, dentro da lista, a gente vai fazer o quê? Vai passar aqui, ó, os nossos dados, tá vendo? ID, título e descrição. ID, título e descrição. ID, título e descrição. Então a gente vai gerar aqui, ó, uma lista. Então a gente gerou aqui um comando, uma string e uma lista. Se a gente olhar agora aqui o tipo desse registros, a gente vai ver que é uma lista. Olha lá, é um objeto do tipo list. Até aqui, tranquilo. E agora a gente vai o quê? Vai juntar tudo isso para fazer o insert de uma vez só na nossa tabela, no nosso banco de dados que está no SQLite.
E antes da gente executar o código e prosseguir com os outros comandos, se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, todo com conteúdo bem detalhado, passo a passo, em detalhes, e ainda disponibilizo todo o código-fonte para vocês. E eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro das novidades. E vamos voltar aqui e vamos executar. E o que a gente está fazendo aqui? Ó? Um for, simplesmente um for bem simples, que a cada vez que ele lê a nossa lista aqui de registros, que chama registros, então aqui, para cada registro que ele estiver fazendo essa interação no nosso for, ele vai chamar aqui o nosso cursor.execute e ele vai passar o nosso comando, que é esse cara aqui, vírgula, o registro que ele vai inserir. Aí a cada passada dele, ele vai inserindo o comando. Aqui a gente tem 3 registros, ele vai inserir os 3. No final, ele faz o commit, olha lá. Pronto, já fez. E aí, se a gente quiser listar para ver essas informações que foram inseridas, a gente vai fazer o seguinte, a gente cria de novo uma sentença, uma string, um comando simples, select asterisco from videos, executa aqui, então aqui a gente criou uma string com o comando. E a gente passa aqui o nosso cursor.execute, entre parênteses o comando. E em seguida, a gente vai armazenar aqui, numa outra variável chamada dados, todos os registros. O cursor.fetchAll é para ele trazer os registros, as informações. E a gente vai salvar isso num objeto chamado dados. Quando a gente executa, olha lá, que então ele simplesmente pegou tudo que tem lá e salvou para a gente aqui nesses dados. Então a gente não exibiu. Como que a gente exibe? A gente faz um for e a cada vez que ele passar no nosso for, ele vai imprimir o que? O ID do vídeo, o título e a categoria. Olha lá, se a gente executar, tá vendo? Tudo que a gente inseriu aqui, ele listou. A gente inseriu 4 registros, não foi? Um a gente inseriu por aqui, fazendo direto com uma linha de código, e os outros a gente fez através, tudo junto ali numa lista. Então aqui a gente tem no total 4 registros. E uma outra forma também da gente fazer essa leitura, essa consulta dos registros, é a gente criar funções, deixar essas funções prontas e só chamar essa função, porque aí a gente também pode reaproveitar o nosso código. E também, uma outra coisa que a gente vai fazer um exemplo usando uma função, a gente vai colocar uma condição, ou seja, eu quero listar os registros, fazer uma consulta onde a categoria for Machine Learning. Então como que a gente faz? Aqui a gente vai criar a função, certo? Def, a gente cria a função, a nossa função chama leitura registros. E eu não preciso passar aqui nesse caso nenhum parâmetro. Eu vou fazer aqui um cursor.execute. Aqui, dentro do execute, a gente já vai passar a nossa linha de comando, que é uma outra forma de fazer também, que eu trouxe para você diferente, porque aqui a gente está fazendo separado, tá vendo? A gente joga aqui a instrução numa variável e depois coloca a variável. Aqui a gente pode fazer também direto, também funciona. Então aqui a gente coloca o nosso comando e aqui embaixo a gente já coloca um for. A cada linha que ele passar, lendo já direto o nosso cursor fetchAll, que ele já está retornando, a gente já vai imprimindo direto. Olha lá, só que aqui a gente só criou a função. Quando a gente chamar a nossa função, aí ele vai lá e faz. Olha lá, eu não filtrei aqui só pela categoria Machine Learning. Olha lá, ele trouxe só os registros dessa categoria. Aqui é uma outra forma de fazer também, porém eu acho muito mais simples dessa forma do que fazer separado dessa forma aqui, tá vendo? Aqui a gente fez em bem menos linha de código. Mas eu quis trazer para vocês verem das duas formas de ser feito. Olha lá, aqui agora a gente pode fazer o que? Update, atualizar a nossa informação que já está salva lá no nosso banco de dados. O que a gente vai fazer? Da mesma forma, a gente utiliza um comando update simples de uma instrução SQL, coloca aqui o cursor.execute e coloca entre parênteses update vídeos, quero alterar o que? Set o campo título igual, eu quero mudar para esse texto aqui, prevendo vendas com Machine Learning, aonde o título for o que? Aonde for o ID igual a 3, então eu quero alterar somente esse ID aqui, tá vendo? A gente tem aqui, como prever vendas com Machine Learning, eu quero mudar para prevendo vendas com Machine Learning. Olha lá, eu vou executar e em seguida colocar o commit. Ele executou e aí, como a gente criou uma funçãozinha ali para ler, tá vendo? O nosso registro, a gente simplesmente vem, chama a nossa função de novo.
Olha lá, ele alterou e já trouxe aqui certo pra gente, prevendo vendas com Machine Learning. Viu que legal? Então com a função a gente economiza ficar digitando código também. A gente cria a função uma vez, só vai chamando ela. E o delete da mesma forma. A gente coloca cursor.execute e o que a gente quer deletar. Agora a gente quer deletar essa linha aqui do nosso banco de dados. Então a gente coloca delete from videos where id igual a 3. E aqui dá o commit. Quando a gente executar, agora a gente só chama de novo a nossa função. Ele já deletou esse aqui e trouxe somente esse aqui pra gente. Viu como ele é simples e como ele é útil? E olha só, aqui a gente tem um arquivinho, olha lá, tá vendo? Agora ele tem 8 KB, ele é bem pequenininho, ele ocupa um espaço bem pequeno. Por isso que esse tipo de banco de dados é muito utilizado em smartphones, por causa do tamanho dele. E ele tem toda a estrutura dentro aqui, ó, desse arquivinho. Eu vou deixar para vocês aqui também na tela final vídeos bem interessantes que é sobre SQL e sobre listas em Python. É bem legal, vale a pena dar uma olhada, creio que vai te ajudar bastante. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.